Bom dia, amores, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo? Bem-vindos ao canal Dani Delanos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, a história de hoje é fogo no parquinho, sério. É bem o título aí que vocês viram mesmo, não é clickbait, tá? E eu tava aqui assim pensando o que eu vou falar nessa história e até agora eu não sei. Então vamos ler que no final vamos descobrir. Nem sei, gente. Vamos lá como isso chegou, né, às vias de fato. Dani, meu nome é Alice, tenho 36 anos, moro no Rio de Janeiro. Sou filha única e sempre tive uma vida tranquila financeiramente. Na minha infância, sempre estudei em escolas boas. Fiz balé até dos 5 aos 11 anos de idade. Depois me desinteressei e fui jogar voleibol. Nunca me tornei profissional, porém disputei vários campeonatos amadores. Aos 19 anos, tive uma contusão e resolvi abandonar o esporte e me dedicar integralmente aos estudos. Aos 21, ingressei na faculdade de Direito. Nesse período conheci Jonas. Todos os nomes já foram trocados, tá, gente? Ele sempre foi uma pessoa bem pacata, porém no namoro e no início do casamento, a gente ainda tinha uma vida social ativa. Casei... Gente, deixa o joinha aí, não esquece, hein? Não esquece, deixa agora, para aí. Pum. Tá. Casei com 25 anos, porém com o passar dos anos, Jonas se tornou extremamente caseiro. A vida dele se resumia do trabalho para casa. Nossos finais de semana eram sempre dentro de casa, assistindo filmes e pedindo comidas delivery. Isso já estava me deixando entediada. E nossa vida sexual entrou nesse ritmo da monotonia. Quando eu estava com 29 anos, tivemos uma filha linda que virou o xodó da família. Porém, mesmo com toda a energia da minha filha, Jonas não se animava para nada, nem para passeios com a gente. Então comecei a passear bastante com ela. Eu ia muito para a casa da minha mãe. Meu pai é falecido, faleceu quando eu estava recém-casada, ela disse. E também eu ia muito para a casa dos meus sogros. Até porque eu não tinha muitas amigas, tendo em vista que minha vida social era mínima, já que Jonas só queria saber de trabalho e TV. Quando minha filha estava com 4 anos de idade, meus sogros se separaram. Comecei a revezar os passeios. Ia na casa da minha mãe, na casa da minha sogra e às vezes na casa do meu sogro. Meu sogro, diferente de Jonas, sempre foi muito eu fiquei até gaga, só de começar a falar do sogro. Meu sogro, diferentemente de Jonas, sempre foi muito animado. E por diversas vezes ele passava na minha casa e pegava a gente para passear. Numa dessas vezes, enquanto minha filha brincava em um parque no shopping com uma amiguinha e os recreadores, eu e meu sogro sentamos para conversar e desabafei com ele sobre Jonas, e ele carinhosamente me deu um abraço de consolo. Porém, Dani, eu senti algo dentro de mim que eu não sentia há muito tempo. Aquilo me despertou um sentimento que eu não sabia descrever. Um belo dia, meu carro quebrou. O guincho do seguro ia demorar mais de 1 hora para chegar. Jonas estava viajando a trabalho. E liguei para o meu sogro, que veio me ajudar. Ele levou um funcionário dele para ficar aguardando o guincho e entramos no carro dele. Fui dar um abraço para agradecer e ali acabamos nos beijando. Eu fiquei tonta na hora que eu li essa parte. Dani, ficamos muito constrangidos. Porém, aquilo me excitou de uma forma assustadora. E quando eu cheguei em casa, eu arranquei meu vestido e acabei me masturbando. De uma forma enlouquecedora também. Eu fiquei sem chão, pois a partir dali eu fiquei com uma dúvida na minha cabeça. Será que eu estava apaixonada pelo meu sogro ou era só tesão? Dani, isso foi numa quinta e no sábado minha filha tinha uma festinha num cerimonial infantil
que era só para crianças. Como eu estava sem carro, pois o carro ia ficar lá na oficina, lembra que tinha sido guinchado? Jonas estava viajando por exterior a trabalho. E Jonas ligou para o pai dele, que é meu sogro, e pediu para deixar nossa filha na festa. Quando ele passou em casa para buscar minha filha e deixar na festinha, a festinha era num cerimonial infantil e o convite era restrito somente para as crianças. Meu sogro me chamou para ir junto deixar minha filha na festa e aceitei, pois eu já estava enlouquecendo de tesão pelo meu sogro. Assim que deixamos minha filha, ele me beijou, acariciou minhas pernas, eu fiquei gelada, mas me entreguei. Fomos para um motel e tivemos 2 horas de um sexo inesquecível. Meu sogro tem 61 anos, mas ele sempre jogou tênis e futevôlei. Dani, isso faz 1 ano. De lá pra cá, a gente transa toda semana. Eu estou perdidamente apaixonado por ele e ele por mim. Eu já propus inúmeras vezes me separar e viver esse grande amor de uma forma oficial. Porém, eu tô até gaga, gente. Porém, meu sogro tá com muito medo de toda a repercussão que isso pode causar aos demais familiares. Eu não sei o que eu faço. Eu tô perdidamente apaixonada. Jonas cada vez mais caseiro e distante. A gente passa até 3 meses sem ter relação. E eu acho que se o meu relacionamento fosse com qualquer outro homem, seria muito mais fácil para eu me separar. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Me ajude, meninas. Eu quero viver esse amor. Mas eu também tenho muito medo do que tudo isso possa causar na minha vida e principalmente na cabeça da minha filha. Porém, eu não consigo mais viver esse casamento infeliz. Eu não sei se eu desmaio agora ou daqui a pouco. Gente. Ai. Essa precisa de Rivotril. Menina, eu não sei o que te falar. Eu tô sem palavras. Eu vou falar pra você assim, que só lendo sua história eu já senti o que você sente pelo seu sogro, entendeu? Quero dizer nas suas palavras, você tá me entendendo, né? Eu acho que você foi muito verdadeira aqui. Gente, quando você se sente carente, é um perigo, tá? É um perigo. Podia ser, igual você falou, qualquer outro homem, né? Mas é o seu sogro. Eu diria até que poderia ser só tesão, mas se vocês já estão 1 ano nessa história, eu acredito que tenha mais do que tesão aí, né? Senão vocês não estariam juntos ainda. Olha, o que eu acho é o seguinte, vocês têm que resolver isso o mais rápido possível, antes que essa história venha à tona. Gente, eu tenho uma história que deve entrar no canal em breve, eu vou gravar, mas eu tô esperando o final dela, a menina mandar, que teve uma tragédia, assim, quase uma tragédia na família, porque eram... não vou contar, depois eu conto. Depois eu conto a história inteira. Mas quase teve uma tragédia na família por causa de uma coisa parecida com essa. Mas era entre 2 cunhados. Mas anyway, eu acho o seguinte. Primeira coisa, você não quer mais esse casamento com o Jonas. Independente aí do sogro, não sogro, com quem você vai ficar, esse seu casamento acabou, né, amiga? Desandou, né? Passou do ponto. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é resolver a sua situação com o Jonas, tá? A segunda coisa, eu nem sei, porque eu posso falar pra você assim, menina, esquece esse negócio com o sogro, mas eu não tô diante de você, eu não sei o que você tá sentindo, sabe? Pode ser que depois que você se separe de Jonas, tudo pode acontecer. Pode ser que de repente você tenha a sua vida novamente, você comece a sair, conheça outras pessoas e veja que esse caso com o seu sogro foi só um tesão, sei lá, agravado aí por uma carência que você estava sentindo. A questão é que esse caso já aconteceu. Então, independente também do que você vier a fazer, e se isso vier à tona, foi consumado, já tá aí, já tem mais de 1 ano. Não é que eu saí com meu sogro uma vez e aconteceu. Não, vocês estão juntos já tem 1 ano. Então, independente, igual eu tô falando, do que aconteça agora, vocês estão juntos, cara. Não tem mais
né, o que fazer, da onde, né, você me entendeu, né, o que eu quero dizer. Então é complicado isso, né? Meu Deus, tô chocada, cara, sério. Meu Deus. Bom, eu acho assim, eu não consigo, gente. O que vocês acham? Falem. Mas eu acho assim, a primeira coisa que você tem que fazer é realmente... Seu casamento não existe, né, amiga? Eu não tô falando, ai, separa. Mas eu acho que é o que tem que ser, porque eu não vejo mais nenhuma forma de você continuar esse casamento. A segunda, aí deixar as coisas se acalmarem, aí sim você pensar, você e seu sogro, o que vocês vão fazer? Vocês vão viver esse grande amor? Já tivemos um vídeo aqui no canal com uma história que ela se casou com o sogro. Se eu não lembrar de deixar o link aí, alguém por favor deixe, que essa história deu bastante comentário assim. Inclusive, depois do vídeo, os dois, isso eu nem contei pra vocês, mas os dois me chamaram no WhatsApp, me mandaram mensagens, agradeceram e estão muito felizes, tá? Só que na questão ali, ela já estava separada do cara e era um namorado, que ela namorou muitos anos, mas era um namorado. E alguns anos depois ela reencontra o sogro e eles ficam juntos, né? Quem lembra dessa história? No caso, o seu está acontecendo. Então assim, gente, eu sinceramente, eu tenho muito medo da reação das pessoas. Então você fala que o Jonas é um cara que só gosta de ver televisão, que não gosta de sair. Mas como que é Jonas? Como será que ele receberia uma notícia que a mulher dele está saindo com o pai dele, né? Será que... Eu tenho medo, sabe? Das coisas que podem acontecer. Vocês estão me entendendo, né? Então, por isso que eu falo, a primeira coisa eu acho que seria já você se separar. Porque de uma forma ou outra a situação já aconteceu. Mesmo eu sei que isso vem à tona depois da separação, pode causar um baque aí na vida sua, da sua filha, do seu ex-marido. Ou pode ser, de repente, que ele seja um cara que fique com meu... Sei lá, a gente não sabe. Eu não sei qual é a reação das pessoas, né, gente? A gente não conhece as pessoas, por isso que eu tô falando. Eu não sei como é o seu marido, não sei qual tipo de reação ele teria. Mas eu acho que, né, nesse ponto que chegamos, o melhor que você tem a fazer é realmente cancelar esse casamento. Cancelar não, né? Se separar, deixa Jonas lá viver a vida dele, na frente da televisão, você viver sua vida, você colocar seus pensamentos em ordem. Eu não posso falar aqui, fique com o sogro, não fique com o sogro, invista, não sei. Isso aí eu acho que só o tempo vai dizer, sabe? Mas eu acho que a melhor forma de você lidar com isso, não tem como você levar, né, amiga, um casamento, estando casado com o filho e indo toda semana para um motel com o pai, né? Não dá pra fazer isso, né? A não ser que seja assim, uma família muito open mind, né? Que eu acho que não é um caso. Open mind, gente, é uma família muito pente aberta, tipo, aceitamos qualquer coisa, né? Que eu acho que não, sei lá, não é o caso. Pelo que você me falou aqui, que eu senti, ele deve ser um cara também, o seu sogro, que deve ter uma situação financeira boa, vocês parecem ter uma situação financeira boa, entendeu? Então, assim, imagina, um cara, às vezes, quando ele é traído, né? Principalmente pro homem, isso já é uma ofensa. Eu digo principalmente pro homem, porque parece que trair mulher já virou, né? É normal, o que não é, tá? Eu tô falando em vista da sociedade, em olhos da sociedade. Porque parece, fulano trai a mulher dele, nossa, que graça, né? Que bonitinho. Ele tem uma amante, mora ali e tal. Todo mundo sabe. Agora, quando é o contrário, todo mundo julga essa mulher, tá? A verdade é essa. Só que aqui nós não estamos falando assim que você está com um caso com um amigo de trabalho, um colega de escritório, não, estamos falando do seu sogro. Então, que torna a coisa um pouco mais séria. Por isso que eu tô falando pra você. Resolva esse casamento seu, resolva o que você quer da sua vida. Aí sim, né, você senta com o seu sogro, aí vocês conversam. Agora, se realmente você acha... Gente, se realmente você acha que tem amor entre vocês, que não, a gente quer ficar junto, a gente conversem, chegue a uma conclusão,
E vocês vão ter que, eu acho que tudo que a gente quer fazer e às vezes está fora assim dos conceitos, né? Não é uma coisa que todo mundo vai entender. Vocês vão ter que estar dispostos a lutar por isso, né? Eu não acho certo enquanto você está casada, né, saindo com ele, não. Poderia ter dado um fim, mas eu também entendo que a carência leva a gente a fazer coisas que às vezes até a gente duvida, né? A gente fica tão carente que a gente às vezes acaba cagando fora do pinico, como diz o outro. Então, eu também não estou aqui para te julgar. Eu poderia falar, nossa, é louca. Não sei, não tô na sua pele, né? Já me senti também de lado, já me senti carente, e quando o cara fala, nossa, que lindinha que você tá hoje, você já fica toda, né, serelepe, nossa, alguém me viu, né? Alguém me notou, já que o homem que tá lá dentro de casa nem me nota, alguém na rua me notou. Então, assim, você devia estar se sentindo uma mulher que Jonas nem te notava, nem olhava pra você. A televisão, a Netflix, ali era mais importante, né? E de repente, o homem que estava próximo a você é o seu sogro. Então, acho que na realidade aí, os dois, né, estão com um problemão na mão. Ele por ser pai de Jonas e você por ser esposa. Então, eu acho isso. Eu acho que a primeira, eu não vou falar assim, depois você volta aqui e conta pra gente o que aconteceu. Fiquei curiosa. Mas eu acho assim, que a primeira coisa que você tem que fazer é realmente... Cara, eu acho que não tem como você continuar nesse casamento, nem se você quisesse, né? Porque imagina também, que mesmo que você fale hoje, não, parei de ver meu sogro, vou salvar meu casamento. Você acha que seu marido te perdoaria se ele descobrisse isso? E, gente, meu Deus, não tem mentira que fique pra sempre. É uma coisa assim, que uma hora sempre aparece, sabe? Uma hora sempre aparece a coisa. Então, assim, eu não acho que você vai conseguir levar isso por muito tempo. Então, igual eu tô te falando, vai lá, converse com seu marido, decida o que vocês vão fazer. Eu acho que, né, você também deixar o caminho dele livre para ele também ser feliz é a melhor coisa que você faz. E depois disso, aí sim você veja o que você realmente quer fazer da sua vida, você e seu sogro, né? O que vocês querem fazer, tá bom? Gente, acho que é isso. O que vocês fariam, gente? Fala aí pra ela nos comentários. Eu sei que muita gente vai falar, larga... Mas mesmo que ela largue o sogro agora, gente, eu acho que não teria como ela ficar nesse casamento, né? E... não sei. Bom, vamos aguardar os comentários de vocês, que é muito, muito, muito importante nesse vídeo. Vocês estão vendo, né? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.